Olá, meu nome é Ilson e nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre interfaces em Java. Interfaces no sentido de padronização de métodos. Vamos lá? Primeiramente a gente vai lembrar o que a gente viu numa aula anterior. A gente fez um projeto de cadastro de pessoas numa janela gráfica. Então esse projeto aqui, ó, a gente fez o projeto, eu vou rodar ele para a gente lembrar dele. Então a gente executou essa janela gráfica de cadastro de pessoas. Então aqui eu tinha as pessoas onde eu poderia inserir uma nova pessoa. E aqui eu posso excluir a pessoa. Enfim, uma janela simples que faz uso de um elemento de camada de persistência de dados, o DAO. E a gente fez primeiramente um DAO em memória, onde era mantida uma lista de objetos apenas na memória, uma estrutura de ArrayList. E a seguir a gente fez um DAO JSON, onde os dados eram persistidos em um arquivo texto no formato JSON. E aí a gente contextualizou um problema que aconteceu. Vamos recordar esse problema agora. No teste da classe DAO, aqui está esse código, né, o teste da classe DAO, ele está aqui comentado o uso do elemento de memória e está disponível o uso do DAO JSON, que foi a última atualização que a gente fez. Então, se eu executar esse teste, eu consigo ver aqui que está tudo sendo executado normalmente. E agora, se eu fizer o retorno do uso do DAO memória, eu faço isso descomentando o DAO memória e comentando o DAO JSON. Então, na hora que eu salvo aqui, o Eclipse já me mostra um erro. Ele mostra aqui, ó, o método reiniciar dados está indefinido no pessoa DAO. E por que isso acontece? Quando a gente fez o DAO memória, as estruturas, os objetos pessoa ficam em memória. Então, quando o DAO é construído, não existe nenhum elemento, que a lista é criada, e aí a lista é populada, os elementos podem ser excluídos, manipulados, e quando o programa é encerrado, o DAO memória também é encerrado e os dados não existem mais. Então, em um DAO memória, não precisava fazer um método de reiniciar dados, diferente do DAO JSON, onde quando o DAO é iniciado, se já houver um arquivo JSON com dados, esse arquivo vai ser utilizado. Então eu preciso mandar apagar esse arquivo de dados antes de começar a usar, por exemplo, os testes, onde eu quero fazer os testes de uma forma igual, de uma forma idempotente, ou seja, toda vez que eu executar o teste, eu quero que ele apresente o mesmo resultado. Então, se o meu teste insere 3 pessoas e apaga uma, depois que eu pedir para exibir, ele tem que exibir 2 pessoas. Se isso for acumulativo, como pode acontecer no arquivo texto, como é que pode acontecer? Então eu executo pela primeira vez o meu teste em arquivo. Insiro 3 pessoas, apago uma, restam 2. Quando eu executar esse teste de novo, se eu não apagar esse arquivo, o que acontece? Ele começou o teste, existem 2 pessoas no arquivo, ele insere 3 pessoas e apaga uma. Quantas pessoas ele vai exibir? 4 pessoas. E assim por diante. Cada vez que eu executar, mais pessoas vão existir nesse cadastro e o meu teste não fica igual a cada vez que eu executo. Por isso, no DAO JSON, é preciso existir um método que faça isso, que reinicie a base de dados, que apague o arquivo JSON no caso. Então, esse método reiniciar dados, a necessidade dele surgiu quando a gente foi fazer o DAO JSON. Mas aí surge a pergunta, como resolver isso? Né? Então, eu poderia ir no DAO memória e codificar esse reiniciar dados. Mas e se eu for fazer, por exemplo, um outro DAO, um DAO de banco de dados, por exemplo, né? Será que eu vou me lembrar que lá no DAO de banco de dados precisa ter esse reiniciar dados? Né? Então, como é que eu faço assim para eu padronizar
que todo DAO que eu fizer precisa ter, por exemplo, esse método reiniciar dados. Existe uma forma de eu definir esse padrão, de eu criar esse padrão, de eu criar essa restrição? Existe, e é o que a gente vai ver agora. Muito bem, pessoal. Vamos resolver então o problema de padronização de assinaturas. Eu vou mostrar para vocês como é a solução desse problema. Então eu vou abrir um outro projeto aqui. Então só para lembrar no nosso repositório, esse primeiro projeto que a gente estava mostrando é a janela de cadastro de pessoas com DAO JSON. E agora eu vou mostrar para vocês no repositório, dentro da pasta de orientação a objetos, a pasta de assinaturas. Okay? Então esse projeto de assinaturas foi trazido para cá, foram trazidos para cá apenas os elementos que não têm a interface gráfica, né? A janela gráfica a gente deixou de fora, porque o que a gente quer agora destacar é que eu tenho o DAO memória, eu tenho o DAO JSON, e agora quando eu fizer o meu teste aqui da pessoa, olha lá, eu posso descomentar o import do DAO memória, comentar o import do DAO JSON, executar o meu código tranquilamente. Posso fazer o inverso, retornar o DAO JSON, executar tranquilamente. E que garantia é essa que eu tenho que o DAO memória e o DAO JSON todos têm os mesmos métodos, né? O meu teste, independente do DAO que eu utilizar, ele vai seguir os mesmos nomes de métodos, o mesmo número de parâmetros, o mesmo tipo de retorno de dados quando é utilizado, né? Que garantia é essa que eu tenho? A garantia que eu tenho disso é que eu uso um recurso chamado interface. Olha aqui, pessoal, a interface. Então eu declaro aqui uma interface chamada pessoa DAO interface, é o nome que eu dei, né? Esse nome fica a nossa escolha. Aonde dentro dessa interface, o que existem? Existem os nomes dos métodos sem a implementação. É só o cabeçalho do método, né? A declaração do método que a gente chama de assinatura do método. O nome do método, o tipo da visibilidade, o tipo do retorno, os parâmetros, os tipos dos parâmetros. É como se eu fosse codificar o método, mas na hora de colocar o código da implementação eu não coloco. Eu só digo, ó, uma interface pessoa DAO deve ter esses métodos aqui, né? Claro que, por exemplo, se eu utilizo a pessoa, né, o tipo pessoa no parâmetro, então eu tenho que fazer uma importação desse tipo de pessoa aqui na interface. Mas basicamente a interface ela só contém nomes de métodos, em princípio. E aí a hora que eu vou implementar o meu DAO, por exemplo aqui o DAO memória, olha lá, como é que eu digo que esse DAO memória tem que obedecer essa interface, ele tem que implementar os métodos que estão descritos aqui, ele tem que seguir essa interface. Eu digo isso com essa palavra-chave aqui, ó, implements. Então eu digo que a classe pessoa DAO implementa a interface pessoa DAO interface. Pronto, a hora que eu coloco isso aqui, o próprio o compilador, né, ou o ambiente de depuração, de desenvolvimento, ele já vai verificar se a minha classe está implementando todos os métodos que estão lá na interface e com o formato igual ao que está descrito na interface. Mesmo número de parâmetros, mesmo tipo de retorno. Então, para cada método que está aqui, ó, public void reiniciar dados. Então, ele procura nesse código se tem aqui, ó, público void reiniciar dados. Ok? Se eu mudar uma letra aqui, por exemplo, colocar um reiniciar com R maiúsculo, olha, já vai apresentar um erro aqui, ó. Olha lá. A classe pessoa DAO precisa implementar o método que foi herdado chamado reiniciar dados, né? Ele chama aqui de um método abstrato
porque esse método que está na interface está sem implementação, então ele é um método abstrato. Então ele diz, ó, a sua classe, se ela implementa a interface pessoa DAO, ela precisa implementar aquele método reiniciar dados. Então ele não deixa você fazer a sua classe funcionar sem implementar todos os métodos que estão descritos na interface. Eu vou voltar o meu R aqui para minúsculo. Pronto, aí já fica tranquilo. Ok, pessoal? Essa é a maior... é o conceito que a gente quer passar nessa videoaula. Então, assim, a gente sabe que não é trivial eu padronizar coisas antes de eu ter a diversidade, né? Por exemplo, no meu DAO memória eu não precisava desse método reiniciar dados, mas para permitir o bom funcionamento do DAO JSON, então eu padronizei esse método para que ele exista em todos os DAOs. Por exemplo, a gente não sabe se um DAO de banco de dados vai exigir um outro método que seja bom também, que ele fique disponível para todos os DAOs, né? Claro que uma análise de sistemas, um bom projeto de um sistema, eu posso prever esses métodos, mas enfim, para que um teste de classe, como é o teste DAO, teste pessoa DAO, não pare de funcionar quando eu trocar o DAO, que isso eu posso fazer, né? Eu quero fazer o teste só em memória, agora eu quero fazer o teste em JSON, porque eu estou, por exemplo, o meu teste está em banco de dados, mas eu vou executar o programa de teste, mas eu estou sem o banco de dados configurado aqui, eu acabei de baixar o projeto, então eu quero testar ele só em memória ou só em arquivo JSON, então eu vou lá e mudo a importação do meu DAO para eu fazer o sistema funcionar com esse outro DAO em memória, para eu testar o sistema, não quero testar o DAO. Ou mesmo se eu quiser testar o DAO, eu tenho que alterar a importação, e para que o código continue funcionando, eles têm que ter os mesmos métodos sendo utilizados. E para eu padronizar essa utilização de métodos, então eu posso usar uma interface. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até na próxima.